início da gravação. This call is now being recorded. Sério isso? Pronto, agora acho que, né, juro, veio essa mensagem. Acho que deu um pau que você pediu para entrar e eu mandei gravar ao mesmo tempo. Bom dia! Quem entra agora? Agora é a... Muito bem. Bom dia. O Meet já está cheio, ó. Nós somos só em 39, imagina. Tá faltando mais uns 10, pelo menos. Pessoal, quem conhece Monte Sião aí? Isso, Eduardo. Nada de aglomeração. Nem aglomeração pelo Meet. Adorei. A Lucas conhece Monte Sião. Quem mais conhece Monte Sião? Eu conheço Monte Sião. Amanda não. Eu não conheço. Não conhece, Eliane? Vamos fazer uma excursão para Monte Sião. Depois da pandemia. O ano que vem. Gente, Monte Sião é uma cidade próxima aqui. O Eduardo conhece. A mãe do Ratinho mora lá. Ratinho, o apresentador? Olha. Ai, meu Deus. Eduardo, abre seu microfone, saudade de sua voz. O Eduardo, você não fala mais com a gente, a Cecília tá certa. Não, nem o Fernando, mais a sua voz. Nem a Segur e nem a Luísa Kay. Ano passado elas super falavam. Aí, Eduardo, agora eu gostei. Ai, que delícia. Valeu, Du. A gente colocou aqui Monte Sião. Monte Sião é uma cidade próxima daqui do limite do estado de São Paulo com Minas, já é Minas. E tem uma especialidade lá, a comunidade produz muito tricô, por isso essa foto aí desse tricô quentinho e colorido aí, porque também é uma cidade turística, né, por conta disso. Você vai para Monte Sião, tem um acolhimento muito grande para o turista, tem uma praça lá bem bonita e cheia de restaurantes, coisas assim, barracas, sei lá como é que é, uma coisa montada assim, tipo uma feira permanente Tem todas as lojas de tricô na cidade, ali que você fica andando a pé em volta daquela praça, e na praça tem uma praça de alimentação, vamos dizer que eles montaram. Então é bem turística mesmo. E a gente colocou aqui porque vocês vão ver depois, né, Eliane? Não dá para eles adivinharem, porque aí só com bola de cristal mesmo, dessa vez. Dessa vez não tem como adivinhar, hein? Habilidades da aula. Vamos lá. Então, as habilidades, né, tanto do MIT como do Centro de Mídias, reconhecer as características e a organização de um artigo de opinião, produzir um artigo de opinião, texto dissertativo argumentativo, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração. Ou seja, não brota de primeira, né, Eliane? Não, sempre tem que ter o rascunho, né? Eu vejo que vocês têm dificuldade disso. Então, é preciso criar o projeto de texto primeiro, que a gente sempre fala para vocês, para depois entregar o texto na íntegra. Porque senão vai, assim, ao sabor das ideias que vem vindo na cabeça, que às vezes, para o leitor, fica algo desconexo. Então, a gente tem que examinar de uma forma, um olhar até matemático. Tem que ter uma lógica. Tem que ser que nem uma equação que começa e termina com uma lógica. O texto é assim. A não ser que fosse um texto literário que você estivesse criando, né? Como Mário de Andrade, quando compôs Macunaíma, ainda assim ele tinha um projeto de texto na cabeça. E aí ele solta aquele texto de uma vez só, claro que com correções e tudo mais, mas é um texto literário. Você pode fazer uma poesia, assim, num jorro de ideias, mas não um texto que não seja literário como estes aqui. Gente, a importância da gente pensar, quando a gente vai escrever, que gênero que nós temos que escrever. Então, uma prova de vestibular, ou qualquer outra situação, como uma entrevista de emprego, e alguém pedir para você escrever alguma coisa, você tem que saber o que eu tenho que atender.
com a minha escrita? O que pediram para eu fazer? Então, a gente tem que saber o que a gente vai escrever. Como assim, professora? Vamos ver, então. O que a gente já pediu esse ano, né, Eliane? Olha aí. Vamos lá. O relato pessoal. Nós não pedimos para vocês fazerem um relato pessoal? Quem já fez um relato pessoal? Alguns, mas poucos, hein? Relato pessoal é um gênero importante. Muitos lugares pedem avaliações, desde entrevista de emprego até vestibular. É uma narrativa que tem que sair da infantilidade, porque a gente, às vezes, está acostumado a fazer narrativa só no 6º ano. Então, para quem fez o relato, nós vamos dar uma devolutiva, ainda a gente não conseguiu, a carta para o futuro, Eduardo. A gente ainda não conseguiu dar para todos a devolutiva, para vocês irem reescrevendo até o fim do ano, para fazer um texto bem bonito, bem legal. A gente vai dar um primeiro feedback, vocês podem reescrever, para que lá na caixa que a gente vai depositar, na nossa cápsula do tempo, vá o texto, vamos dizer, aprimorado, o melhor que a gente consegue fazer. E por que isso? Para que vocês aprendam a escrever esse gênero. Então, quando eu e a professora Eliane, a gente corrige, não é porque a gente é chata, fica apontando erro, que professora exigente, não é isso, ao contrário. A gente quer espremer vocês, que nem uma laranja, espremer, porque a gente sabe que ali tem suco para sair. Eu não vou jogar a laranja no lixo sem espremer todo o suco que ela tem, que é a maior maravilha, né, da fruta. Então, o aluno, ele tem que ser espremido até que ele solte tudo que ele tem dentro de si, percebe? Então, quando a gente vai corrigindo, é para vocês irem aperfeiçoando. E não é o intuito de dizer, como você erra, errou isso, errou aquilo. Nunca no lixo, Fernando. Ao contrário, o suco que vai alimentar a alma são vocês, tá? Essa geração que a gente está ajudando a entregar para esse mundo que precisa tanto de pessoas como vocês dispostas a assumir os nossos papéis aí, né, Eliane? A gente tenta e passa o bastão para vocês seguirem por esse mundo aí, levando coisas boas, que tanto são necessárias. E vocês são uma turma especial, essas terceiras séries são especiais, não tenho dúvida de falar nisso. Qual é o outro que a gente pediu, né, Eliane? O mapa mental. Também poucos alunos fizeram. Alguns alunos fizeram mapa mental, mas com característica de resumo, né? Fez o texto lá, e mapa mental tem uma característica própria desse gênero. A ideia é sintetizar aí o que vocês querem dizer, mas ligado por flechinhas. Tem toda uma característica. Nós mostramos esse exemplo lá no Class para vocês, de mapa mental. Então, tem aluno que, na verdade, não usou o gênero do mapa mental para fazer essa atividade. Pode ser paragrafado o mapa mental? Pode ser um texto paragrafado? Não, né, Eliane? É por caixinhas, é por setinhas, é um texto visual. Pode ser um PowerPoint? Não. É outro gênero. PowerPoint é um gênero apresentação, que a gente faz como aqui, né? É outro gênero, tem outras características. Que professora chata, a gente fez. É claro que nós vamos considerar nota, gente. Porém, a gente quer que vocês aprendam o gênero, tá certo? Sim, sim. É tão importante quanto o conteúdo, você saber distinguir a forma como você vai apresentar. Bom, esse Fiz o mapa mental no PowerPoint. Aí, será que é mapa mental? Ou é apresentação em PowerPoint? O mapa mental, a gente já vai mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Para ficar bem claro. É uma outra forma de apresentar. Se você está numa empresa e o seu chefe falar, eu quero um mapa mental para você mostrar o projeto para os clientes, e você chegar com um PowerPoint para o seu chefe, ele pode subir pelas paredes.
Isso pode acontecer. Tem gente meio louca que não consegue se controlar. E se é chefe, a gente tem que engolir, tá? E esse texto dissertativo argumentativo, a gente começou o projeto, aí veio o recesso, e depois nós tivemos que esperar a aula do professor João Bidal sobre bolhas sociais, certo? E aí a gente vai ter que terminar esse projeto nesse semestre ainda, né? Então, vocês ainda não fizeram, a não ser quem já fez o quê? O que era? Qual era a tarefa, Eliane, né, que a gente pediu? Era o Eles Padlet, tinham né? que escrever no Padlet, Mas eram apenas os argumentos que seriam utilizados. Ah, e agora tem mais outra redação que vocês têm que dar conta, mas é lógico, a gente não está. Essa aqui não é uma atividade substitutiva, ela não é obrigatória. Mas quem fizer vai ter seu texto corrigido. É o artigo de opinião da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Desculpa aí, Eliane, eu cliquei, na hora de arrumar aqui, não tive tempo de melhorar. Era o Padlet sobre a redação da VUNESP, né, bolhas sociais. isso. Agora, olha só, a beleza. O que pode zerar uma redação? Quer que eu leia? Lê aí, Eliane. Fugir do tema proposto, não atender a proposta pedida, uma letra Essa é uma, né, Eliane? Pegar Eliane? a folha de redação sem nada escrito, usar parte do texto desconectada do tema proposto e escrever somente 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. Não atender a proposta diz respeito ao gênero. Se mandar você fazer um relato pessoal e você fizer um texto dissertativo argumentativo, você zera. Ou fazer um poema, quando tinha que fazer um texto dissertativo argumentativo, você zera a redação. Então, esse é um perigo, esse que é o perigo. Nós aqui na escola, a gente está para ajudar vocês, então a gente não vai dar zero em quem não fez o mapa mental. Mas, numa situação formal, lá na sociedade, como eu falei do chefe e tal, você realmente pode, né, se dar bem mal. Sim. Aqui temos um exemplo de um de vocês aqui, um aluno. Olha que título, hein? A gente mostrou a redação nota 0 no clube, olha que legal. Nossa, ó, parênteses, parabéns pelo clube, hein? A gente Parabéns. ficou super, vamos dizer, orgulhosas de vocês quando a Flávia, pelo meio de uma reunião, mostrou que vocês estavam falando sobre os critérios de redação do Enem, que eu e a professora Eliane já tínhamos apontado aqui para vocês. Ficou muito feliz de vocês replicarem lá, porque é por aí mesmo. Parabéns. Um exemplo aí de protagonismo, né? Olha que o Fernando colocou também, que o aluno começou do nada a escrever uma receita de miojo. Eles acham que as pessoas não vão ler, né? E aí arrisca, né? Já vi também redação do Enem com receita de bolo, de brigadeiro, não sabe o que escrever, escreve besteira. E é zerado mesmo. É zerado, é pior ainda, né? Olha só que interessante, o relato pessoal, ela colocou um título bem bacana, bem chamativo. Eu falei que é ela, né? Já dei spoiler que é uma menina. Mas eu não estou falando o nome porque a gente nem pediu para ela, né, Eliane? Então. Mas ela está aqui. Não. Aí ela fala, ó, a gente ainda não deu uma devolutiva para ela da redação, podemos melhorar, mas veja, ela fala em primeira pessoa, está falando dela, situou a experiência. Isso é um exemplo bacana. Ai, tá escrito o nome, desculpa aí. Gente do céu, tava. Não, ninguém viu. Ninguém viu, né? Ah lá! Nossa, mas essa... Gente, desculpa aí, é muito tontice, mas Amandinha, você é demais. Desculpa aí. Ai, meu Deus.
esta vai ser a redação que vocês vão ter que produzir até o fim do bimestre, né, Eliane? E não é fim do bimestre, é antes para a gente poder dar. Quem der na antes, última, na verdade. Fica sem devolutivo. A gente até aceita, mas fica sem devolutivo. E assim, gente, é importante frisar aqui, vocês querem tanto, trabalha o texto do Enem, nos ajuda com o texto do Enem, eu ouvi vários alunos falando isso, então olha aí, olha a oportunidade que a gente está dando quando a gente trabalha a produção de texto com vocês, para poder dar a devolutiva, vocês têm que fazer o texto. E aí depois também não adianta fazer com atraso e querer que a gente dê a devolutiva, porque a gente tem um cronograma a seguir, né, Cecília? Tem depois o conselho, tem outras coisas para a gente corrigir, outras atividades. Não dá para ficar o tempo inteiro em cima desse texto. Então, é preciso que vocês cumpram os prazos. Muito importante isso. E tem também o aluno ansioso. O aluno ansioso é aquele que não entende que tem que aprender as etapas de elaboração do gênero, no caso, dissertativo argumentativo. Daí o aluno ansioso quer, você fala, vamos fazer o parágrafo de introdução, ele faz a redação inteira, do jeito dele, sem atender as características. Ou então, levante os 2 argumentos, ele faz o parágrafo introdutório, mais os argumentos, mais a conclusão. E se fizer bem feito, a gente fica super feliz, mas muitas vezes a gente precisa didaticamente apontar os problemas um por um. A ideia era essa, né, a gente dissecar o parágrafo introdutório, falar sobre argumentos, saber usar, falar sobre os conectores tão importantes na redação, para depois fazer uma proposta de solução lá no final que retome a tese. Vai ter a mesma estrutura do Enem. Vai, Fernando. Prazo de entrega para o relato. A gente vai... esse relato faz parte do projeto, né, Eduardo? Então, ele é até o fim até 13 de outubro. Claro que, para pôr, 13 de outubro é a culminância. Para colocar o seu relato na caixinha da cápsula do tempo, a gente vai ter que corrigir. Então, por isso que essa é a primeira etapa de correção até o fim de junho. Início de julho, desculpa, porque as férias começam dia 15, né? Então, a gente vai ter que corrigir essa primeira produção, né, que seria esse texto inicial, devolver para a pessoa se ela quiser aprimorar. Tem férias, sim, Eduardo, segunda quinzena de julho, né? E aí o Fernando está falando da dissertação da Unesp, vai ser, sim, com aquele formato do Enem, muito legal, né? Eliane, você quer retomar o tema aqui para eles? Então, vamos lá. Vou começar aí através as instruções, acho que nós já demos lá no início, né? Mas vamos ler tudo. Fundação VUNESP. Então, como instrução, a redação deve obedecer à forma padrão, né? A norma padrão da língua portuguesa. O texto deve ter, no mínimo, 8 linhas, sem contar o título, porque ele não é avaliado. E a letra tem que ser legível. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma redação do gênero dissertativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema bolhas sociais, ação democrática ou sinal de individualismo. Então, vamos ver de novo aí a proposta. Qual era a proposta desse texto, né? Que nós trabalhamos lá no Padlet. Vem os textos de apoio agora. Bom, nesses textos de apoio, a gente tem que ler sempre com muita atenção o texto de apoio, porque ele vai nos orientar o caminho a seguir, o que a gente... qual que pode ser a base para a gente caminhar nesse texto. Quando a gente lê esse texto número 1, a gente vai entender que ele vai falar da popularização do acesso à internet. As pessoas podem pensar assim, nossa, que beleza, as pessoas ampliam a visão de mundo, olha, quanto mais pessoas tiverem acesso à internet, mais elas podem conhecer o mundo como ele é, na sua diversidade. Aí a pessoa lança aqui uma pergunta e depois responde, não necessariamente.
Pense em quantos conhecidos você viu no Face dizendo que estavam excluindo esse e aquele outro. Aí ele chama o processo de excluir pessoas porque elas não pensam como eu, de um processo de retroalimentação de ideias. Essa palavra ela é bem usada hoje em dia, ela é muito importante que vocês conheçam o que quer dizer. Quando você se retroalimenta, quer dizer que você e os seus amiguinhos, ou colegas, ou pessoas que pensam da mesma maneira, ficam validando uma opinião do outro. E aí constrói-se uma espécie de verdade absoluta que vocês devem seguir. Porque o mundo é assim. Fica essa falsa ideia de que o mundo é daquela forma. As pessoas se retroalimentam em suas ideias fixas, muitas vezes em determinado ponto, e não avança, por quê? Porque elas se excluem umas às outras na rede social, não pensou como eu excluo. Então, esse texto, Criação de Bolhas, é efeito colateral da democratização do acesso à internet, diz isso, que muita gente tem acesso à internet, porém, com a possibilidade de cancelar umas às outras, elas acabam se retroalimentando e acreditando apenas num ponto de vista, e não na diversidade. E o texto 2, ele vai trazer justamente essa ideia do Zygmunt Bauman, que fala isso, que o que mais atrai na internet é a possibilidade de desfazer amizades, não tanto a de fazer amizades. Então, diz aqui, você tem que criar a própria comunidade, mas não se cria uma comunidade, você tem uma ou não. O que as redes sociais podem gerar é um substituto. A diferença entre a comunidade e a rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. Olha que ideia-chave do texto. Eu pertenço a uma comunidade, eu tenho a minha família, tenho a escola que eu trabalho e tal. Só que a rede é uma comunidade que me pertence. O que isso quer dizer? Eu convivo com quem eu quero. E eu simplesmente cancelo quem eu não quero. Na vida real, ele diz no final, né? Mas nas redes é tão fácil adicionar e deletar amigos, que as habilidades sociais não são necessárias. É uma crítica para quem conhece o Zygmunt Bauman, ele afirma que a vida real ela é exigente. Se eu brigar com a Eliane pessoalmente, o que acontece? A gente se olha no olho, tem um desgaste emocional, de repente a gente muda o tom, aí uma chora, não tem aquela coisa do impacto. Por exemplo, você quer desmanchar um relacionamento com um namorado, uma namorada, de repente tem aquele desgaste emocional do físico, do pessoal. Agora, na rede social, é simples, você pode escrever uma frase curta, deletar a pessoa e ponto final. Quantos relacionamentos hoje em dia não acabam assim? Terminados anos de convívio por uma rede social, porque é mais fácil, não tem desgaste social. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa começa a se sentir, olha, essa questão da identidade da pessoa começa a ser afetada. Você tem que criar a sua própria comunidade. Será que as pessoas não confundem vida real, física, com a vida digital, em que eu cancelo as pessoas? Né? Aí fica essa confusão. E aí tem gente, hoje jovem, por exemplo, tentando cancelar a vida real mesmo, cancelar a família, cancelar como se faz na vida virtual. Bom, isso é uma crítica do Bauman, traz também para vocês como inspiração. E, além disso, vem aqui a charge que ela vai novamente ilustrar esse fenômeno, só que por outra linguagem. Os 3 textos vão falar de cancelamento, percebeu? De retroalimentação, para que as pessoas acreditem num só ponto de vista. E como é que a gente lê uma charge aqui? A gente vê a imagem, então são um homem e uma mulher, com uma cara muito brava, e a gente tem aqui uma caixinha escrito desfazer amizade. Quer dizer, a charge está apontando também para esse mesmo tema, né, dos outros 2 textos, está
essa questão de deletar pessoas. Então, isso vai ter que orientar a redação de vocês. Eliane, você consegue apresentar o Padlet para eles? Não. A Eliane ia ajudar a coisa. Então, Cecília, eu estou até escrevendo aqui uma mensagem que a minha câmera, para mim, ela aparece ligada, mas para vocês, não. E Tem aí, eu problema. não estou conseguindo abrir nada aqui. Você nem consegue ler, né, Eliane? Estou vendo que você está com dificuldade. Não, ler eu consigo, sim. Ler eu consigo. Mas apresentar não vou conseguir, não. A gente não vai entrar em detalhes aqui, discutir o que vocês colocaram aqui. A gente colocou algum comentário para alguns aqui. Aqui tem o material de suporte. Alguns postaram textos mais longos, além dos argumentos, né, Eliane? Sim. Mas Tem alunos que escreveram mais do que os argumentos, né? Fizeram a introdução e argumentaram em cima. Mas que bom os alunos que já entenderam que tinham que pensar em argumentos sobre essa questão. Os textos já ajudam muito, né? Já se fala muito nos textos de apoio. É só vocês parafrasearem, usarem, né, a sua vivência sobre isso para poder colocar. Ops, desculpa aí. E agora vamos falar da atividade substitutiva, que é um convite a que vocês trabalhem outro gênero parecido com o do Enem. Mas e agora, Eduardo, você entendeu, assim, com a nossa explicação, conseguiu melhorar? Eduardo colocou aqui que os textos difíceis. Sim, mas assim, na hora lá, quando eu fui fazer, né, o texto, eu senti muita dificuldade de compreender a mensagem que eles estavam passando pelo texto. Então, tipo assim, tipo assim, o que eu escrevi foi muito mais a minha percepção sobre o assunto do que o que eu entendi sobre os textos, os dois textos, entendeu? Perfeito, Eduardo. E agora você acha que conseguiria alcançar mais com esse texto de apoio? Poderia aprimorar melhor o seu texto? Você sente isso? Sim, eu acho que até que foi dito por você, a questão da polarização, não só política, mas pessoal também, as pessoas se contrapondo naturalmente. Eu acho que se eu tivesse compreendido isso naquela hora, tanto que eu nem citei isso no texto, né? Então, Eduardo, vai a dica, quando você for para o vestibular, pode riscar, viu? Às vezes o aluno tem medo de riscar a prova que ele recebe, pode riscar ideias principais, chave do texto, que vão poder, aí você vai entendendo, puxa, esses três textos conversam entre si, eles falam de uma mesma realidade, que é de cancelamento de pessoas. O mundo virtual, no virtual, a gente cancela muito mais facilmente as pessoas, deleta, né, a palavra que o Bauman usa. O Bauman diz claramente que o que atrai as pessoas para o mundo virtual, para o relacionamento, né, as redes, né, ele está falando das redes sociais, é a possibilidade de desfazer amizade, muito mais do que fazer amizade, porque essas amizades que a gente faz, elas são superficiais na rede social, muitas vezes, né. Li, Oi. a gente tem essa atividade substitutiva da Olimpíada, você consegue ler para nós? Leio sim. Então vamos lá, gente. Essa atividade substitutiva, né? Da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então tá no Classroom lá de vocês. O aluno que fizer a produção sugerida abaixo poderá descartar uma atividade avaliativa do bimestre. Então, o gênero solicitado na Olimpíada de Língua Portuguesa é o artigo de opinião e o tema é o lugar onde vivo. Não se trata de fazer um texto expositivo, mas de polemizar sobre algo referente à localidade do estudante. Portanto, é preciso defender um ponto de vista frente a alguma problemática que deve ser levantada no texto. Conforme já estudamos, é preciso planificar a organização do texto. Então, título, introdução com o contexto, a tese do autor, o desenvolvimento com argumentos e conclusão, com a proposta de solução. E utilizar os mecanismos linguísticos que assegurem a arquitetura textual. Então, a coesão, com o uso de conectores, e a coerência, conexão entre fatos ou ideias.
Então, essa atividade está lá para vocês. É importante que vocês deem uma olhadinha lá. Não sei se algum aluno já fez isso. E aí vocês têm a opção de então fazer uma das nossas atividades, quem fizer essa da Olimpíada. Então, o plano global do texto. A informação da cidade. Então, a localização, Serra da Mantiqueira, a arquitetura, culinária, os imigrantes, né, os turistas. Informação da cidade. Como capital nacional do tricô, isso aqui é o exemplo do texto que nós vamos ver a seguir, e por isso que está aqui capital nacional do tricô, e aí vem aí o spoiler, né? Já sobre aquela imagem que foi apresentada lá no início para vocês. Então nós estamos falando aqui de Monte Sião, né? Na verdade, esse texto, então, tem 6 parágrafos, né, Eliane? A gente percebe que o artigo de opinião não é amarrado como é o texto do Enem. Então, ele pode ter mais linhas, ele não necessariamente precisa vir a tese logo no primeiro parágrafo. Posso focar o meu texto nas pessoas que compõem o local ou preciso ser focado em problemas estruturais e sociais da cidade? Você que vai me responder, Fernando, porque lembre-se que você vai ter que se posicionar frente a uma situação que seja de relevância social, nunca pessoal. O artigo de opinião e o texto dissertativo argumentativo, ele tem que impactar, tem que ser um impacto grande social, não uma coisa pessoal, tá? Pode ser, por exemplo, a minha vizinha pendura roupa no muro, isso me incomoda. As pessoas não devem pendurar roupa no muro, sei lá, uma coisa muito pessoal, né? Então, a informação da cidade, como capital nacional do tricô, os turistas, a problematização e a justificativa. Então, ela colocou aqui no texto dela a falta de emprego, a hipertrofia do setor produtivo, um argumento, causa e consequência. Quem sabe o que é hipertrofia? Lembrem de academia de ginástica. Uma quebra. Será? Tem a ver com isso. E daí o que acontece? Por exemplo, você vai fazer musculação. Dizem que há uma hipertrofia do músculo por quebra, se não me engano, né? Aí, Quando Luísa, desenvolve muito, eu acho. isso, Fernando. Os dois acertaram, muito bem. O Fernando, a Luísa e também o Eduardo deu bom início aí. Aumentou demais. Imagina a cidade de Monte Sião, a Eliane começa a fazer tricô, vai vindo turista comprar o tricô da Eliane, eu sou vizinha, vejo que ela está se dando bem, eu vou fazer tricô também, pô, eu também quero. Aí eles vão comprar de mim, aí o meu vizinho também vai fazer. Aí a cidade explodiu de malharias, muita gente fazendo. Então, segundo o autor aqui, deu uma hipertrofia, e se tornou um problema, né? Comentando aqui o que o Fernando colocou, pensou em trazer para a realidade da pandemia, comentar sobre o comportamento das pessoas. Acho que poderia ser. Fernando, você acha que isso toca a nossa realidade local? Lembre-se que você tem que falar de Bragança Paulista. E não pode falar de uma situação mundial, de forma geral. Dentro do aspecto pandemia, pode ser que você consiga levantar uma problemática aí bastante regionalizada aqui da nossa região de Bragança. Não sei. Me parece um pouco difícil. Me parece, mas não impossível. Olha aí, problematização e justificativa. Crise da economia nacional, renda dos brasileiros cai. Argumento por evidência, dados, revista, exame. Então, ela usou 2 problematizações aí. E aí, preparando a tese. Há conflito de opiniões na sociedade, necessidade de instalar indústrias, impossibilidade de instalação de indústrias devido às nascentes. Estaria Monte Sião preparada para receber indústrias? E aí, argumentos de autoridade comprovando isso. Porque a pessoa, ela colocou, Eliane, né? Uhum. Só para explicar para eles, vocês vão ver o texto a seguir, porque ela joga essa pergunta e coloca o prefeito respondendo. Já colocou aí o argumento. De autoridade. E aí a tese e a conclusão. Ecoturismo e industrialização responsável
parodiando Canção do Exílio. Título: Minha terra tem belezas, mas emprego já não há. E a frase final: Minha terra tem belezas e emprego também há. Bom, agora a gente vai ver como é que ficou o texto. Isso seria o plano. O que que eu vou falar no texto? No primeiro parágrafo eu vou falar um pouquinho onde fica a minha cidade, porque quem vai ler o texto não sabe. Vou falar da arquitetura, que é um patrimônio histórico, tem igrejas, tem construções antigas, a culinária vinda dos imigrantes. Puxa, isso vai atrair turistas. Então, eu vou falar sobre isso no meu primeiro parágrafo, que as belezas naturais da Serra da Mantiqueira e mais a colonização europeia atrai turistas. No segundo parágrafo, eu tenho que falar que é a capital nacional do tricô, por isso que atrai turistas também. Bom, então, nos 2 parágrafos eu falo que atrai turistas, mas cada parágrafo eu vou levantar um aspecto. No terceiro parágrafo, eu já vou começar a problematizar. Eu vou falar que tem muita gente fazendo tricô, e daí falta emprego. No quarto parágrafo, eu vou falar da crise nacional, né? Puxa, os brasileiros estão sem dinheiro, eles vão vir comprar tricô aqui? Eles têm que comprar arroz, feijão, acaba que tendo outras coisas para comprar, então diminui a venda. No quinto parágrafo, eu vou começar a preparar minha tese, então eu vou falar que para resolver esse problema, virgem, tem muita... Para resolver esse problema, tem conflito de ideias. Tem gente que acha que tem que trazer indústria, tem gente que acha que não, que é um lugar de nascentes, vai estragar toda a região e tal. E aí, termina o parágrafo já trazendo um aspecto positivo, que é a fala do prefeito, para reforçar a ideia dele, a tese dele mesmo, que é as duas coisas. Preservar a natureza, mas trazer a industrialização. Ótimo, então é o ecoturismo e a industrialização responsável. Essa é a tese do autor, que só apareceu no final. Por quê? Porque é um artigo de opinião, tem essa liberdade, certo? Chega e amarra com o título, ficou muito legal, juntou o título com o fim. Agora vocês vão ver o texto. Tá aí o texto. Vocês vão ler com atenção, porque a aula já está acabando, vocês vão ver depois, vão retomar aqui, vão ver que em cada parágrafo fala disso daí. Eu, assim, para começar, eu já apontaria assim, coloca que é Minas Gerais, ele não colocou no começo, eu achei que faltou isso aí. Mas é um dos textos finalistas, é um excelente texto, que é a solução apresentada pelo estudante, é um parágrafo bem comprido, ele é de Monte Sião mesmo, claro, né, porque tem que falar da região, vocês vão falar de Bragança, tem que procurar saber o que Bragança faz, qual a problemática de Bragança. E aí vai a referência aos textos finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. Tem outros, tá? Eu coloquei no Drive, né? Quer ver? Vou compartilhar com vocês a guia. Vocês já vão ver qual que é o texto. Nossa, gente, eu compartilhei meio errado. Vocês vão ver também, pessoal, aí, que nesse texto você pode usar em minha opinião, que lá no final ele coloca no parágrafo, né, em minha opinião, porque é um artigo de opinião, diferente do texto do Enem. Isso, Eliane, super legal você ter falado isso. Tá, então tem que se atentar a isso, não vai colocar lá no texto do Enem em minha opinião, hein? Que aí... Nesse caderno a gente tem vários gêneros, tá bom? Finalistas da Olimpíada, os poemas, memórias literárias, crônica, artigo de opinião e documentário. Primeira e segunda série vão fazer documentário, vocês vão fazer artigo de opinião. Tá na página 203 daí, tá bom? Prazos e datas a gente colocou lá no CLES, né, Eliane? Isso. Tem lá os prazos para vocês entregarem essa atividade aí. A Luísa aqui tinha falado aqui, aumento, atrofiar é diminuir, sim, e hipertrofia é aumentar. Aumentar. Atrofiar, diminuir, hipertrofiar, aumentar. Ai, gente, apareceu os participantes aqui, sim, que belezinha. Legal. Eu preciso baixar essa extensão.
Essa é muito boa, quer ver? Que bonitinho. Ai, voltou a minha imagem. Ai, que coisa louca. Então é isso aí, gente. Gente, Qualquer dúvida? dúvida, a gente vai tirando, na medida do possível, nos textos que vocês vão entregando, aí a gente vai corrigindo, para você entender que você tem que aprimorar. Qual que é o seu ponto fraco? Vai entender, meu ponto fraco é acentuação. Não, meu ponto fraco, eu não uso conectores. É uma pena que não deu tempo da gente falar mais sobre esse texto, o uso dos conectores, né, Eliane? Parece bastante no texto. Você vê que a pessoa de propósito. Além disso, começa o parágrafo assim, né? Então é isso aí. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela aula. Muito obrigada, gente, pela participação. E qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat, com o WhatsApp, né? Ou no próprio Classroom lá também, a gente pode utilizar